Olá, meninas! Iniciando aqui, gente, mais um vídeo, né, pro nosso canal. Vim falar aqui para vocês, né, eu passei aí um tempinho sumidinha, né, aqui dos conteúdos. E esse tempo que eu passei, né, sem postar vídeos, gente, tava uma correria, mais do que já era antes, né, como vocês viram aqui no meu canal. Vim falar aqui um pouquinho para vocês da minha experiência sobre o meu estágio, né? Eu não tinha nem comentado, não cheguei a comentar aqui, né, que eu iria fazer o estágio, porque foi muito assim, rápido o processo, né, gente? Vou até explicar aqui direitinho um pouco do processo, como foi. Uma menina da minha turma, ela enviou um link, né, no grupo que nós temos sobre os estagiários que estavam vindo lá onde ela trabalhava. E ali eu vi uma oportunidade de estar entrando, né, no mercado de trabalho, sobre o que eu estou estudando, né? Que eu já tinha comentado aí com vocês, que eu queria muito ter essa experiência, né, na sala de aula, para ver se eu realmente iria gostar, como era. Então, gente, eu me inscrevi, né, nesse link, coloquei todos os meus dados, teve processos seletivos, né, no qual eu fui fazendo e fui passando, né? Teve prova, teve entrevista online e eu fui passando. E foi até rápido, né, esse processo da seleção. Então, eu acho que com menos de um mês mais ou menos, eu fui aprovada para a vaga de estagiária. No primeiro momento, eu fiquei muito feliz, né, com a oportunidade de trabalhar, né, com as crianças, e eu aceitei, né, até porque o colégio que eu iria trabalhar não é muito longe aqui da minha casa, assim, né, de carro, dava ali uns 15 minutinhos. Então, eu aceitei, né. No primeiro momento, gente, estava estabelecido um horário, né, que eles tinham colocado para mim, de 8 a 1h15. Até então, eu tinha gostado, né, desse horário, porque os meus filhos, eles estudam pela manhã, né, então daria bem certo, assim, né, eu ia deixar eles no colégio e logo após ir trabalhar, né. E tudo isso, gente, conciliando com o meu trabalho, que eu não deixei, tá bom? Eu trabalho aqui nas costuras, né, vocês sabem que eu costuro o dia todo, então eu iria abdicar ali da minha manhã, né, nas costuras, para poder fazer o estágio. Não é tanto assim questão de salário, tá bom, gente? É lógico que não precisa de dinheiro, né? Todo mundo precisa. Mas eu aceitei mais o estágio em relação mesmo à experiência que eu iria ter. Então eu fui, sem saber o que eu iria realmente fazer, né? A turma que eu iria estar ali trabalhando. E no meu primeiro dia, né, eu estava muito ansiosa, né, alegre. Quando eu cheguei lá, a moça, a psicóloga, né, que era a responsável, conversou comigo e me informou que eu iria ficar com a turma do 7º ano. No primeiro momento, eu já dei aquela assustada, porque já são, não são crianças, né, já adolescentes ali, né, pré-adolescência, ali nos seus 13 anos, mais ou menos. E, sinceramente, não é a turma que eu me identifico mais, porque o meu propósito, assim, a minha proposta mesmo de trabalhar tá muito voltada para a educação infantil, né? Eu estava muito empolgada em pegar a educação infantil, mas num primeiro momento fui informada que iria ficar ali com o 7º ano. Já me deu ali, né, um sentimentozinho assim,
o que iria vir, né, pela frente, que nunca tinha estado com crianças ali de 13 anos, né? E também, no mesmo momento, fui informada que eu não iria ser auxiliar de toda a sala, né? Que eu iria auxiliar apenas uma criança, né? Que no caso é a criança que eu fui para ajudar ali, né? Para auxiliar, ele tem autismo e TDAH. Aí, na verdade, tinha duas crianças, né? E estava com uma auxiliar. E no caso, eles estavam precisando de outra auxiliar, né? Para cada uma ficar com uma criança, né? Falar para vocês, gente, que o trabalho em si, lá no colégio, não era dos mais difíceis. Assim, ser bem sincera, a turma era muito agitada. Por serem crianças já, crianças assim, né? Serem grandes, né? Eu achei que iria ser mais, assim, comportadas, né? Mas não foi o que eu encontrei. É muito barulho, assim, eles muitos agitados, todas as crianças, sabe? Assim, os adolescentes, né? Pré-adolescentes. E no primeiro momento eu fiquei um pouco assustada com o que eu vi na sala. Não vou aqui dizer outra coisa, porque essa foi a verdade. Eu realmente fiquei assim, confusa primeiro dia, tá, gente? O primeiro dia eu já fiquei, tipo, não é isso que eu estava esperando, né? É assim, nós como pedagogos, nós sabemos das dificuldades, né, dos desafios que podemos encontrar pelo caminho, com várias características diferentes, né, de crianças e adolescentes, mas realmente você só vê quando você vai para a sala de aula. Então, assim, em relação ao adolescente que eu fiquei, né, auxiliando, ele era assim, gente, de boa, né? A outra auxiliar até me relatou que de vez em quando ele tinha umas crises, né? Algumas coisinhas assim que poderia demandar mais trabalho, né? Mas no período que eu estive com ele, foi tudo assim de boa, sabe? Só realmente com a sala mesmo. Mas o que me fez desistir do estágio não foi só em relação à turma, né? A série que eu não estava esperando ser, né? Eu realmente estava esperando que fosse a educação infantil. Eu sei, vocês podem até falar, você não pode escolher, né, a sala que você quer trabalhar. Mas eu realmente estava na minha mente que eu queria muito ter experiência com a educação infantil. Então, no primeiro momento, eu não me identifiquei muito com a série. Mas realmente não foi somente isso que me fez desistir. O horário, como eu falei, né, ele mudou. Então, me colocaram de 7 a meio-dia e 15. E de 7, gente, ficou muito puxado para mim em relação ao horário dos meus filhos, né, que não estava batendo. E também estava começando a me mexer um pouco com a minha cabeça, né, estava me estressando um pouco sobre o horário, a minha rotina, né, que mudou totalmente. Antes de sair, eu estava acordando mais cedo, né? Antes de sair de casa, eu estava já deixando tudo pronto, o almoço pronto, já para quando eu chegasse, né, tivesse ali já tudo pronto e almoçasse, tivesse um tempinho de descanso, pelo menos uma hora, e voltasse a trabalhar, né? Só que na costura, porque assim, eu estava tentando bastante conciliar os dois trabalhos, né, gente? E realmente não estava sendo fácil para mim. Eu vi que eu não iria conseguir fazer as duas coisas como eu queria fazer, né? Eu não iria conseguir passar a quantidade de peça que eu estava pensando em entregar, justamente porque também eu já estava
já chegava um pouco cansada, né? Aí eu já ia começar a trabalhar nas costuras cansada. Eu tinha que estender um pouco mais o horário à noite, né? Para poder fazer alguma coisinha a mais. Então, gente, tudo isso me fez refletir bastante, sabe? Eu acordava e ia dormir todo dia pensando se eu realmente queria desistir, se eu não iria me arrepender depois, né? Porque às vezes tem isso, né? A gente toma decisões e acaba se arrependendo, né? Mas assim, eu pensei, gente, bastante. E era assim, o estágio, período de 1 ano, né? E eu refleti que passar 1 ano nessa rotina, assim, né? Meio que dizer, meio maluca, né? De ir trabalhar de manhã e chegar nas carreiras, né? Assim, já engolir alguma coisa e voltar a trabalhar nas costuras. Ia me sobrecarregar mais do que o normal, sabe? Eu realmente fiquei com medo de sobrecarregar a minha mente e eu não dar conta nem de um nem de outro. Então, eu resolvi abrir mão do estágio para que eu pudesse me mais assim no meu trabalho nas costuras no momento, tá bom? Eu tô continuando, tá na faculdade, eu não vou trancar, eu vou continuar. E eu pensei bastante, eu vou deixar o estágio para outro momento, para quando eu tiver já mais perto assim de terminar, né, o meu curso. Eu iniciei, gente, o estágio no início do meu segundo semestre, né? É muito recente, né? Ainda falta muito tempo para o meu curso acabar, né? Que ele tem a duração de 4 anos. Então, eu resolvi deixar ele para outro momento, tá bom? Então, gente, é isso. Eu não falar para vocês assim, eu gostei, tá bom? Dos momentos que eu tive lá no colégio, mesmo sendo outra realidade que eu estava esperando, tá bom? Mas eu até gostei. Só que realmente não iria dar para ficar com os dois, então eu abri mão do meu estágio. Conversei, né, com as meninas lá direitinho, do RH, e elas me disseram que eu poderia retornar, né, em outro momento, se possível, né, se tivesse vaga ainda, porque o colégio que eu fui, gente, ele é muito bom. Muita gente fala super bem de lá, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje é para falar para vocês, né? Porque eu desisti, né, do meu estágio. E também para falar que vai ter novidades aqui, tá bom? No canal. Tô aí com muitas coisas, né, novas que eu tô fazendo aqui em casa. E eu vou estar falando aqui para vocês todos os detalhes, tá bom? Em breve eu vou estar postando aí o vídeo do que a gente está aprontando por aqui, tá bom? E é esse, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seu like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!